Continuemos no assunto proporcionalidade e ainda resolvendo problemas através de regra de 3. Simples, regra de 3 simples. Só que nessa questão agora, as grandezas não são mais diretamente proporcionais, elas serão inversamente proporcionais. Vamos ver como é que a gente reconhece isso? Deixa eu sumir. Pronto. Estou na página 119, tá? Suponhamos que 14 pedreiros levam 180 dias para construir uma casa. Então veja que aqui eu já tenho duas grandezas. Uma grandeza chamada número de pedreiros e uma grandeza chamada número de dias, ou grandeza tempo, né? Grandeza número de pessoas e uma grandeza tempo. Quanto tempo seria necessário para que 10 pedreiros construíssem a casa nas mesmas condições? Então a forma de montar esses problemas é nós colocarmos as grandezas em duas colunas, porque só aparecem duas grandezas. Então a primeira grandeza, número de pedreiros, e a segunda grandeza, número de dias. Como só são duas grandezas, eu estou diante de um problema simples. Vamos ver o que é que os dados nos oferecem. 14 pedreiros levam 180 dias. Está vendo a relação? 14 pedreiros, 180 dias. 10 pedreiros levaria quanto tempo? É o que eu quero descobrir, X. Veja que eles estão relacionados, né? Há uma correlação. Quando o número de pedreiros é 10, eu não sei a quantidade de dias. Quando o número de pedreiros é 14, o problema me diz que leva 180 dias para construir uma casa. Como eu tenho 3 valores conhecidos, 1, 2 e 3, e um desconhecido, eu estou diante de um problema de regra de 3. Como só tem duas grandezas, regra de 3 simples. Agora eu preciso saber se ela é direta ou inversa. Vamos ver. Raciocínio. Aqui não existe um conceito matemático envolvido, é um conceito de lógica. Preste bem atenção. O bom senso vai indicar como é que você vai descobrir se ela é direta ou inversa. Se a quantidade de pessoas diminuiu, caiu, né, de 14 para 10, o que é que você acha que vai acontecer com o tempo para construir a casa? Se eu tenho menos gente fazendo a mesma casa, significa que eu vou levar mais tempo para terminar a casa, certo? Se tenho menos gente trabalhando, eu vou levar mais tempo para fazer a casa. Da mesma forma, se eu tivesse mais pedreiros, eu levaria menos tempo para construir a casa. Portanto, se uma grandeza aumenta, a outra cai. Ou se uma grandeza cai e a outra aumenta, elas são ditas inversamente proporcionais. Certo? Diferente do primeiro caso, né, lá da tarifa de táxi. Então preste bem atenção. As grandezas são inversamente proporcionais porque uma cresceu, a outra diminuiu. Como é que eu resolvo um problema de grandezas inversamente proporcionais? Você monta as razões, igualzinho como você fez no primeiro caso, com um detalhe, com um cuidado. Como são inversamente proporcionais, você deve inverter uma das razões, qualquer uma. Ou você inverte esta razão aqui, 14 para 10, ou inverte a razão 180 para x. Observe. Ele manteve 14 está para 10, da mesma forma que está aqui em cima. Assim como aqui está em 180 sobre x. Ele vai inverter porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, em vez de 180 sobre x, vai colocar x sobre 180. E aí eu tenho uma proporção e posso fazer, né, multiplicando, cruzado, né? Faço a multiplicação cruzada. Então, pelo princípio da fundamental das proporções, né? 10 vezes x, 10x. 14 vezes 180, 2.520. Eu estou supondo que esses cálculos estão corretos, tá? Eu não conferi, mas eu vou confiar aqui na edição do livro. Então, 14 vezes 180 dá 2.520. Como o 10 está multiplicando, para o x ficar sozinho, ele tem que aparecer dividindo no segundo membro. Dividindo 2.520 por 10, vai encontrar 252 dias, é quanto 10 pedreiros levariam para construir a casa toda. 252 dias, que já era esperado, né? Mais de 180. Eu já esperava que fosse mais de 180.
Mas se em vez de eu inverter a segunda razão, eu quisesse inverter a primeira, poderia? Sim, desde que você mantivesse a segunda da mesma forma que apareceu lá no início. Olha só, em vez de 14 para 10, você pode escrever 10 para 14, sem problema. Mas a outra você deve manter, percebeu? E aí você vai fazer a mesma coisa, ó, 10 vezes x, 10x, 14 vezes 180, vai dar 2.520. Você vê que dá sempre o mesmo resultado, né? Não tem problema nenhum. Tudo igual, tá? Então você escolhe que grandeza, que razão você vai inverter. Tudo bem? É bem simples, né? Você só deve ter cuidado em perceber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Você deve tomar muito cuidado. Se as duas grandezas variam no mesmo sentido, ou seja, ambas crescem ou ambas decrescem, eu estou diante de grandezas diretamente proporcionais. Se as duas grandezas variam de forma contrária, ou seja, se uma cresce a outra aumenta, ou se uma aumenta a outra cai, eu estou diante de grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Não esquece disso.